Fala aí pessoal, tudo bem? Eu tô aqui em Pirenópolis, uma cidade que eu nem sabia que existia e vim parar aqui por acaso. Eu tava dando uma palestra em Goiânia, no Influenciar Goiás, e uma pessoa gostou da minha palestra e me convidou para vir aqui no hotel dela, o Luna Zen, em Pirenópolis, numa cidade que eu não conhecia, com uma pessoa que eu acabei de conhecer também. E essas são as boas surpresas da vida, porque Pirenópolis é um charme. É uma cidade histórica, tombada como patrimônio nacional pelo IPHAN, e tem mais de 350 anos. O centro dessa cidade é um charme, é muito romântica, com uma cultura gastronômica, uma diversidade cultural muito grande, tem barzinho para todos os gostos, que é uma chapada e tem mais de 200 cachoeiras, é muita cachoeira, tem cachoeira de todo quanto é tipo. E o tema da minha palestra era justamente sobre conectividade, sobre relacionamentos humanos, porque o ser humano é de longe a espécie mais empática do planeta. Nós somos seres sociais e nós necessitamos uns dos outros para coexistir, tanto a nível físico quanto a nível psicológico, né? Nenhuma outra espécie no mundo tem conceitos como justiça, como altruísmo, como compaixão. Nenhuma espécie tem essa capacidade de relacionamento como a gente tem. Nenhum outro mamífero consegue se organizar em grupos tão grandes como a gente se organiza, de milhões de pessoas num único lugar. E embora o Homo sapiens exista há muito tempo, foi apenas nos últimos milhares de anos que nós tivemos uma explosão na nossa evolução enquanto espécie, a partir do momento que a gente começou a se organizar enquanto sociedade, de 6 a 4 mil anos atrás. E desde que a gente começou a se conectar ainda mais através da revolução tecnológica, a evolução humana saltou em níveis exponenciais como jamais vistos antes. Nos últimos 100 anos, a gente evoluiu mais do que toda a história da nossa espécie. E nos últimos 10 anos, a gente evoluiu mais do que nos últimos 100 anos. E a gente só evoluiu justamente por essa capacidade de nós nos relacionarmos uns com os outros, de somar, de dividir. E as demandas sociais foram um fator mais determinante da nossa espécie nos últimos 150 milhões de anos. A nossa necessidade de se comunicar, de cooperar, de criar a própria prole, de proteção. Se um indivíduo fosse expulso do grupo, e ainda é assim hoje, por isso que a gente tem tanto medo de ser isolado, as nossas chances de sobrevivência diminuíam e diminuem muito ainda hoje. E a verticalização da nossa testa, se você olha os nossos antepassados, os australopitecos, os neandertais, eles tinham uma testa muito menor. E a nossa testa é maior por quê? Por conta da verticalização, do desenvolvimento do nosso neocórtex pré-frontal, que é a parte do cérebro responsável pelos relacionamentos, pela nossa capacidade de se comunicar e de se relacionar com os outros. Mas se relacionar não é algo fácil, né? A gente tem um instinto de proteção, de autopreservação. O ser humano é movido biologicamente falando, por dois instintos: o instinto da fome, né, que é o instinto de conservação, e o instinto de reprodução, que é o instinto de abertura. Então há um conflito entre esse instinto de conservação, da gente nos proteger do meio ao nosso redor, que é assim perigoso, né? Mas a gente ainda guarda instintos de uma época que o mundo era muito mais hostil, onde simplesmente sair da sua caverna era um perigo de vida ou morte. E a gente ainda guarda esses instintos de proteção quando a gente vai sair para o trabalho, quando a gente vai sair na rua, e que geram reações fisiológicas de medo e de preservação que não são mais justificáveis como eram no passado. E a gente vive numa constante ansiedade e hostilidade em relação ao outro, que hoje já não são ameaças verdadeiras, e a gente acaba se isolando do mundo. E isso gera um conflito, porque ao mesmo tempo nós também temos esse ímpeto, esse impulso de nos conectar com os outros, de se abrir. E aí a gente acaba erguendo barreiras ao nosso redor, tanto físicas quanto emocionais. A gente constrói muros em relação aos nossos vizinhos, a gente constrói fronteiras em relação aos outros países, e a gente ergue também barreiras emocionais para nos proteger da rejeição, da não aceitação, da vergonha. Só que os mesmos muros que a gente constrói para nos proteger são os mesmos muros que nos isolam. E aí a gente acaba por se isolar da própria vida, almejando uma sensação de invulnerabilidade. Quando a gente abre mão da vulnerabilidade, a gente acaba abrindo mão da parte mais bela da vida, que é se conectar com o outro, que é sofrer também, mas o sofrimento tem o seu aspecto positivo, se apaixonar, a empatia. E a palavra empatia vem do grego empatheia, que vem de em
dentro e mais patos, que é dor, sofrimento, que é a mesma raiz de patologia, doença. E para você ser empático, você precisa estar dentro da dor um do outro, que é a mesma raiz da palavra paixão, se apaixonar, né? E se apaixonar é sofrer. A gente pode até evitar esse sofrimento, mas imagina que coisa triste, que vida triste é uma vida sem se apaixonar, sem se abrir ao outro, embora isso traga todo o sofrimento que possa trazer. E tem um estudo bem interessante que foi feito com um grupo de pessoas sobre o isolamento, onde quanto mais dias uma pessoa ficasse isolada, mais dinheiro ela receberia. E a pessoa que aguentou mais tempo longe dos outros foi apenas 8 dias. E ela saiu de lá se sentindo horrível. E eu já vivi muitos períodos de isolamento na minha vida. Esse último período onde eu fiquei escrevendo o livro, onde eu fiquei praticamente 2 anos fechado numa casa, isolado de tudo e de todos, embora eu ainda me conectasse um pouco, para poder absorver, decantar e produzir tudo que eu vivi. Foi um período de muita aprendizagem, sim, porque o isolamento tem o seu papel para o autoconhecimento, obrigando a gente a nos fitar de frente e encarar as nossas próprias imperfeições. Mas foi um período de muito sofrimento, porque se tem algo que a solidão me ensinou é a importância da comunhão. O isolamento é um dos 5 fatores mais determinantes na depressão e no suicídio. Se isolar é definhar, porque é através do outro que nós florescemos. É no encontro com o todo que a gente encontra a nossa razão de ser enquanto parte. Não à toa, a pior forma de punição para quem está preso não é apanhar, não é passar 30 anos preso. É ficar 1, 2 dias, 1 semana na solitária, isolado dos outros, isolado do mundo. É ali que o cara quebra. É ali que o cara enlouquece. A pirâmide de necessidades humanas do Abraham Maslow, que foi o psicólogo criador da psicologia humanista, elenca as necessidades humanas das mais grosseiras, que são sexo, fome, sono, proteção, as mais elevadas, que são as nossas necessidades de autoestima, de realização profissional, e a mais elevada seria a necessidade de autorrealização que o ser humano tem. Esse seria o topo da pirâmide, a necessidade que o ser humano tem de realizar em ato quem ele é em potência. Realizar o seu daimon no processo de eudaimonia, de ser quem você pode ser, quem você nasceu para ser. O que poucas pessoas sabem é que décadas depois ele identificou uma outra necessidade, que eu chamo de necessidade última, que é a necessidade de transcendência. Acima de todas essas outras necessidades, da fome, do sexo, da autoestima e até mesmo da autorrealização. Além de todas essas, a forma mais elevada, a necessidade última do ser humano é a necessidade de transcendência, de transcender a si próprio, de ir além de si mesmo para se encontrar com o outro. O amor é a meta última por trás de cada desejo, por trás da nossa necessidade, por trás do nosso desejo de poder, de fama, de reconhecimento, está a nossa necessidade de se encontrar com o outro, de ser amado, porque é a partir do outro que a gente passa a existir. Quando a gente nasce e a gente vem a esse mundo e nós abrimos os olhos, a primeira coisa que nós vemos é o outro. E é a partir do outro que a gente passa a existir. A nossa relação com o outro nada mais é do que um espelho, um retrato fiel de nós mesmos. É através do outro que a gente cria os nossos conceitos, que a gente trabalha as nossas imperfeições e que a gente conhece as nossas virtudes. Sem o outro não seria possível a gente desenvolver a nossa paciência, a nossa compaixão, a nossa generosidade e, sobretudo, a mais bela das virtudes, que é o amor, que é a nossa razão de ser. A existência, ela traz muita frieza, a morte, as dores, e tudo isso seria tão vazio, tudo aquilo que a gente realiza na vida seria tão vazio se a gente não amasse, se a gente não tivesse essa capacidade de se conectar uns com os outros. É isso que traz sentido ao nosso viver. Todas as pesquisas acerca da felicidade, todas elas trazem os relacionamentos como o fator mais importante na determinação do bem-estar, da bem-aventurança de um indivíduo.
E o modelo PERMA, desenvolvido pela psicologia positiva para se alcançar a felicidade humana, onde traz vários fatores que interferem sim na nossa felicidade, como as conquistas pessoais e até mesmo como a questão financeira, colocam o relacionamento de longe como o mais importante, como o mais determinante na nossa felicidade. Porque o que todo ser humano busca, em essência, é afeto. De que adianta ter o mais belo dos palácios, ser reconhecido pelo mundo inteiro, mas ser pobre em afeto? E embora eu tenha feito a minha viagem por conta própria, eu jamais estive sozinho. Todos os lugares que eu passava, eu encontrava alguém que eu pudesse chamar de amigo, alguém que eu pudesse conversar, alguém que eu pudesse abraçar. E era isso que mais me fazia falta. Eu percebi a importância de se ter um amigo, seja lá onde for. E hoje é uma alegria imensa poder dizer que eu tenho amigos no mundo inteiro, porque a amizade duplica alegrias e divide tristezas. E eu tô vindo aqui fazer esse vídeo para agradecer a amizade de cada um de vocês. Porque quando eu faço as coisas por mim mesmo, isso pode até me levar a algum lugar, mas logo isso perde o brilho, eu perco a vontade e as coisas perdem o sentido. Agora quando eu faço algo pelo outro, quando eu transcendo a mim mesmo, e quando eu me conecto com vocês e recebo os seus comentários, ou recebo uma mensagem dizendo que eu interferi positivamente na vida de vocês, isso para mim não tem preço, isso me motiva a fazer o que eu continuo fazendo. Então esse foi o vídeo de hoje. Comentem aqui o que vocês já aprenderam com os relacionamentos humanos, tanto o aspecto positivo quanto o aspecto negativo, e o que vocês já aprenderam com essa relação, com a nossa relação. E me ensinem também alguma coisa, porque eu aprendo muito com vocês. Valeu!